Olá, futuros mestres e doutores em administração. Então, você que está se preparando para o teste ANPAD, aqui no teste ANPAD para passar, você vai receber mais uma dica sensacional. E hoje vamos falar sobre conectivos e tabela verdade. Os principais conectivos são esses aqui. O e, que é a conjunção, o ou, que é a disjunção inclusiva, o se então, que é a condicional, e o se somente se bicondicional e o ou de junção. Como é que eu gravo isso então, professor Joca? Como é que eu gravo esses símbolos? Eu tenho uma dica para você. Então vamos lá. A conjunção, você vai colocar os dois dedinhos para baixo. Conjunção, que é o e, né? Lá, conjunção é o e. O ou, né? Que é para cima. O ou você coloca o dedinho aqui. O se então, né? E o se somente se. Então vamos lá. Então vamos treinar um pouquinho isso aí. O e, o ou, se então e o se somente se. O e, o ou, se então, se somente se. Uma vez memorizado isso aqui, nós vamos para a tabela. Então, como resolver isso numa tabela? Bom, tenho duas proposições. Duas proposições, quantas linhas? Então, eu pego 2 elevado a 2, eu tenho 4. Então, eu tenho 4 linhas, já montei a tabelinha para facilitar. Como é que eu distribuo verdadeiro e falso nessa tabela? Se eu tenho 4, eu vou pegar 2 na primeira, 2 verdadeiros e falso. Então, vai ser verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Agora, no que? Na segunda. Se eu tenho 2 aqui, eu vou colocar verdadeiro, falso. Então, agora vamos ao conectivo, o e, que é a conjunção. A conjunção fala que é verdade somente quando as duas proposições forem verdadeiras. Verdade, verdade, verdade. Verdade, falso, falso. Falso, verdade, falso, 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 falso. Em relação à tabela, né, nós temos isso aqui. E agora em diagrama. Diagrama eu posso representar que eu tenho P, eu tenho Q, que é exatamente o meio aqui, que está em uma e outra. Ou seja, é a intersecção. É a intersecção entre P e Q, que é minha conjunção. Então aqui eu tenho o E, minha conjunção E. Entendido? Vamos agora para a disjunção inclusiva, que é o ou. O ou fala que é falso somente quando as duas proposições forem falsas. Então, verdade, verdade, aqui ó, verdade, 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 falso, verdade, falso, verdade, verdade, falso, falso, falso. Então, o que eu tenho que gravar aqui no primeiro? No E, que verdade é verdade, é sempre verdade. No ou, falso, falso, é sempre falso. E em relação a diagrama, nós temos aqui o diagrama do P, nós temos o diagrama do Q, é exatamente esta parte de fora. É o contrário aqui, ó, parte de fora. Certo? Então, o que eu tenho? É a união do P com o Q, mas somente essa o quê? É a parte que não está incluída, tá? Que é comum. Então é só essa parte de fora. Agora vamos na verdade, trabalhar sobre a condicional. Essa aqui tem uma expressãozinha que a gente utiliza para facilitar. A condicional é o se então. O se então eu só vou considerar como verdadeiro, falso, se eu tiver VF. Eu falo, vai fugir? Então foge. Vai fugir? Então foge. O resto é o quê? Verdadeiro. Então, somente no se então, ok. Vai fugir? Então foge. E como que eu posso utilizar o diagrama aqui então? É o P e o Q. Então, o P está o quê? Ele está dentro do Q. Então, na verdade, o P está contido em Q, em termos do diagrama. E esse aqui é o se
então. Que é o se então, é a nossa condicional. Para o próximo é o se somente se. Uma dica aqui, o se somente se, ele está indo e está voltando. Indo e voltando. Mas como é que eu faço a condicional, né? Como é que eu faço a condicional? No vai fugir, foge? Então aqui na bicondicional também é. Vai fugir, foge. Agora voltando, vai fugir, então foge. Aí eu tenho verdadeiro, verdadeiro. Lembrando o quê? Na ida, vai fugir, foge. Na volta, vai fugir, foge. Então aqui, por exemplo, eu vou grifar isso aqui e vou grifar, destacar o vai fugir, foge para a bicondicional. A bicondicional quer dizer que então que eu tenho o P é igual ao Q, né? Aqui, ó, o P é igual VV, VFF, vai dar verdadeiro, certo? Agora, e a disjunção ou? A disjunção ou eu posso pensar que é a negação, da bicondicional. Se eu nego aqui, vai dar F. Se eu nego aqui, V e F. Então, ela é a negação. Então, o que eu tenho aqui? Ó, nós temos o P, nós temos o Q, certo? Eu tenho esta parte aqui grifada em termos de diagrama, que é igual exatamente a essa aqui. Só o que acontece o quê? O P ou o Q, ele é o quê? É o P união com Q, certo? Menos o P interseção com Q. Fica só também essa parte aqui. Mas como que eu vou gravar isso? É exatamente, a parte mais interessante aqui é gravar da seguinte maneira. Eu monto a tabela, né? Essa tabelinha aqui, se você pode fazer rapidinho na prova, deixar pronta lá, que é uma tabela fácil de fazer, você lembrando como que são trabalhos conectivos para você fazer a consulta e lembrando que o ou é a negação do se e somente se. Então, pessoal, esta foi mais uma dica da tabela verdades conectivos aqui do teste AMPAD para passar. Continue nos acompanhando nesses vídeos que você vai receber dicas sensacionais para você ir muito bem na prova do teste AMPAD. Um abraço e até o próximo vídeo.